Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma noite de aprendizado através do meu canal no YouTube, Sérgio Scherzi. Hoje nós estamos dando aí continuidade ao estudo da obra A Face Oculta da Medicina, obra essa do nosso irmão Paulo César Frutuoso. Hoje já é o estudo de número 4, então para você que está chegando pela primeira vez, que está ouvindo esse estudo pela primeira vez, pelo YouTube vocês conseguem acompanhar os programas anteriores. Então é só buscar no YouTube Estudo 01 da obra Face Oculta, ou através da playlist, que aqui na própria descrição desse vídeo nós colocamos para que as pessoas tenham acesso e a partir daí possam assistir os vídeos na sequência. Hoje nós estaremos tratando do capítulo 3, matéria e antimatéria, um capítulo muito interessante para a gente buscar refletir, para a gente buscar compreender essa obra abençoada que vem trazer luz para a doutrina, luz para a medicina espiritual. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de dar uma boa noite a todos os corações amigos que carinhosamente já se achegam e que já nos abraçam nesta quarta-feira abençoada. A nossa querida Sibila, boa noite, seja bem-vinda. França de Jesus, Cristine Fiuza, seja bem-vinda, boa noite. Luciane Brum, Juliane Lima, Ricardo Medeiros, Dirce, Vera Amaral, minha querida Luzinete, lá da Fraternidade Espírita João Batista, Márcia Monteiro, Léa Brum, Maria Lúcia, nossa querida Ostília, minha querida amiga Renata Anchieta, seja bem-vinda. José Francisco Paro, meu irmão Roberto Augusto, seja bem-vindo. Cleuma Fernandes, Eliana Sena, Lenilda, Nadson Souto, minha mamãe Patrícia conosco, obrigado pela presença, um grande beijo. Vera, nosso irmão Edno, seja bem-vindo. Maria Auxiliadora, meu irmão Renato Brito de Birigui, um grande abraço. Ivone Ramos, Maria de Lourdes, Simone Caetê, Rosa, Patrícia Amorim, Bianca de Luca, Carol Argento, Dulcineia, minha querida Andréia, seja bem-vinda, Sueli Alves, Ana Mendes, Valéria Ribeiro, Rosângela Siqueira, olha só quantos corações amigos, vários estados aqui representados, graças a Deus, Dilce Ribeiro, Sara, Tânia Regina, Deise Florencio, a Ana, Patrícia Custódio, José Luiz Arantes, Marilda Aparecida, Andréa Soares, Gláucia, Vânia, querida, nossos irmãos lá de Las Vegas, Luiz, Vera, um grande abraço, a Vonete, a Carla Pellegrino, Fátima Andrade, Genival Santos, No Enildes, muito obrigado pela presença de todos. O que a gente pede é que vocês possam curtir esse programa, compartilhar, para que mais e mais corações tenham acesso, porque quanto mais nós curtimos, mais compartilhamos, mais alcance o YouTube dá para que mais corações possam, semanalmente, estudar conosco. Lembrando que esse programa ele é desenvolvido todas as quartas-feiras, através do meu YouTube. Para você que ainda não se inscreveu, estou colocando aqui para vocês no chat o link do YouTube, youtube.com/Sérgio Scherzi, ou adentrando ao YouTube, é só digitar ali na busca Sérgio Scherzi, que vocês vão encontrar o meu canal. Se inscrevam, ativem o sininho, verifiquem os vídeos, os programas já desenvolvidos. A gente tem ali uma série de estudos, uma série de vídeos que tratam sobre medicina espiritual, sobre curas espirituais. Então, participem conosco. Pessoal, a gente vem dando seguimento ao estudo e eu comentei com vocês que nós faríamos todo mês 4 estudos sobre a obra, e no 5º estudo do mês, ou seja, na próxima semana, o Dr. Paulo César Frutuoso, que é o autor do livro A Face Oculta da Medicina, ele estará conosco ao vivo, respondendo perguntas relacionadas ao livro, relacionadas à sua obra e também sobre a medicina espiritual. Então, nós criamos um e-mail. O e-mail é estudomedicinaespiritual@gmail.com, que eu estou colocando aqui novamente em tela para vocês, para que vocês possam enviar as suas perguntas, as suas curiosidades. Eu tenho recebido aqui perguntas muito interessantes que eu estarei passando nessa semana ainda para o Dr. Paulo Frutuoso e na próxima semana, terça-feira, tá?
porque às quartas-feiras ele tem um compromisso doutrinário no lar de Frei Luiz, então, na próxima semana, nós não teremos o estudo na quarta-feira, o estudo será na terça-feira, e será ao vivo com o Dr. Paulo César Frutuoso. Então, ele vai estar aqui respondendo, mas respondendo as perguntas que vocês enviarem via e-mail, tá bom? As perguntas que vocês colocarem aqui no chat no dia, nós estaremos colhendo essas perguntas para que na próxima oportunidade, ou seja, 4 programas à frente, no 5º, novamente, no programa 10, ele estará participando novamente ao vivo e respondendo. Então, se você quer participar, se você quer trazer as suas perguntas, as suas dúvidas, busque enviar para esse e-mail, para que a gente possa, colhendo essas perguntas, trazer ao vivo na próxima semana e o Dr. Paulo aqui poder responder, poder participar ao vivo conosco. Então, pessoal, para a gente relembrar, a gente está estudando aí, já tem 4 semanas, sobre os livros de Dr. Paulo César Frutuoso, iniciando pelo livro A Face Oculta da Medicina, o primeiro livro, né? E a gente já vem avançando aí, passamos já em alguns capítulos, muitas pessoas me perguntando onde que podem adquirir a obra. Então, eu estou colocando aqui sempre para vocês que eu, buscando na internet, eu encontrei na Boa Nova, está o link aqui, se vocês buscarem na internet Boa Nova, tem o livro, algumas pessoas gostam de acompanhar com o livro em mão, isso é muito importante também. Então, busquem, se puder, adquiram. Toda a renda da obra ela é destinada ao lar de Frei Luiz para a sua manutenção. E na semana passada, pessoal, nós falamos um pouquinho de um fato muito interessante, que foi o fato que o Dr. Paulo ele narra no livro, dentro das suas primeiras experiências, que ele foi para uma reunião de materialização, e no momento que ele adentrou a reunião, ele estava com um relógio de pulso, né? E ele tirou o seu relógio, deixou numa mesa, ali próximo de onde era desenvolvido esse trabalho, e desenvolveu ali o trabalho, acompanhou a materialização, né, todos os processos que o trabalho envolvia, e quando ele sai desse local, ele observa que o relógio não está mais. Na semana passada a gente tratou sobre isso. E aí ele chama o Rocha Lima, que era o presidente à época do lar de Frei Luiz, e diz que o relógio havia sumido. E a partir daí eles começam a realizar um trabalho. Foi muito interessante que ele explica que o médium Gilberto Arruda coloca a sua mão e o presidente Rocha Lima coloca a sua mão acima. Eles começam a fazer muitas preces, porque observaram que espíritos zombeteiros haviam desmaterializado aquele relógio. Então, eles começam a fazer prece, começam a fazer vibrações e o relógio se materializa novamente. Hoje, nós vamos observar os comentários que o Dr. Paulo César Frutuoso nos diz sobre esse fenômeno. Um fenômeno que ele até coloca o título do capítulo de matéria e antimatéria, mas também um fenômeno de transporte, ou seja, do relógio ser transportado a uma outra dimensão e depois retornado à nossa dimensão, sendo ali rematerializado. Então, o capítulo ele começa dizendo assim: vamos aos fatos. O relógio, Dr. Paulo narrando, desaparecera em um ambiente em penumbra, onde entram e saem dezenas de pessoas em um período aproximado de 2 horas. A primeira hipótese plausível seria de um furto puro e simples. Então, o Dr. Paulo fala que a primeira hipótese que ele poderia ali pensar, ali naquele momento que sumiu o seu relógio, seria de um furto. Aí ele continua dizendo: mas essa possibilidade estava fora de cogitação, pois meu assento estava ao lado da bancada sobre a qual eu colocara como hábito o objeto, no caso, o relógio de pulso. Qualquer tentativa desse tipo não passaria despercebida. Por outro lado, o utensílio me fora restituído por pessoas da mais alta idoneidade, sem motivos para praticar ato tão abominável. Resta a hipótese, aparentemente absurda, apontada por Rocha Lima. E aí, essa é uma fala que Rocha Lima trouxe para ele, no momento que o seu relógio foi desmaterializado. Houvera um transporte da matéria, uma decomposição molecular provocada por inteligências invisíveis, à custa de uma misteriosa energia dita psíquica, extraída do médium, seguida de uma rematerialização integral do mesmo objeto
entre as superfícies palmares do presidente e do médium perfeitamente justapostas, uma a outra, devido à intervenção de outras personalidades ou inteligências ou espíritos, ou qualquer outra denominação capaz de designar esses seres extrafísicos. Então, olha que interessante, né? A hipótese ali que o presidente, o Rocha Lima, ele coloca é que houvera um processo de desmaterialização do relógio. O que a gente vem comentando e conversando? Que o ectoplasma, ou seja, esse material que os médiums exteriorizam, ele pode tanto materializar os espíritos, como também desmaterializar, e aqui dizendo, em tratamentos espirituais, desmaterializar tecidos adoecidos, nódulos, cânceres, tumores, mas também o processo de desmaterialização, ele pode ocorrer com objetos. Eu recebo, às vezes, muitas ligações de pessoas que, por exemplo, às vezes tem um médium de efeito físico dentro do seu lar, e que esse médium que não sabe lidar com essa fenomenologia, com essa exteriorização desse material, os espíritos se utilizam como zombaria, como brincadeira, e escondem objetos, desmaterializam objetos que depois reaparecem depois de um tempo. É o que a Fabiana está colocando aqui. Fabiana, muito obrigado pela participação, seja bem-vinda. Ela coloca, já ouvi falar que os espíritos escondem objetos para irritar os encarnados. Ou seja, se eles encontram nos encarnados essa energia ao qual a pessoa ela não tem um controle sobre essa energia, ou seja, eles podem manipular o ectoplasma, eles conseguem ali esconder objetos, eles conseguem também trazer toda uma questão que possa trazer até medo, irritação àquelas pessoas. Nós recebemos ligações de pessoas que na sua casa os objetos eles se deslocam, luzes que se acendem e apagam, objetos que se teletransportam, de repente está num armário, aparecem em outro, os armários que abrem e fecham. Às vezes a gente encontra esses vídeos até na internet, principalmente de hospitais, né? De repente está ali, eles estão filmando uma maca que se desloca sozinha, uma porta que se abre e fecha, um elevador que abre porta e fecha sozinho, ou seja, provavelmente ali nós temos um médium dessa capacidade de exteriorização que os espíritos, manipulando esse material, conseguem atribuir a esses fenômenos. A Luciane Brum coloca se nós doamos o ectoplasma durante o passe. Sim, Luciana, se o médium ele tem essa capacidade de exteriorização, ele consegue, né, durante o passe, doar esse ectoplasma para que possa favorecer ao paciente que ali está buscando o auxílio através do passe. Então, também, durante o passe, durante os tratamentos espirituais, nas reuniões mediúnicas, os médiuns que têm essa capacidade, eles conseguem realizar essa doação. E os espíritos vão manipular de acordo com a necessidade. Então, Rocha Lima, ele nos diz que ali houvera o quê? Um transporte ou uma decomposição molecular por essas inteligências invisíveis que estavam ali trabalhando. E aí, Dr. Paulo, ele continua dizendo assim, não podemos, diante de um fato esdrúxulo como esse, no estágio cultural e científico que nos encontramos, classificar a ocorrência como sobrenatural ou miraculosa, simplesmente porque milagres não existem. Tudo o que acontece no universo obedece rigorosamente a leis físicas, químicas e biológicas abrangidas em seu conjunto pela ciência. Vamos tentar, portanto, à luz dos atuais conhecimentos científicos, entender o que poderia ter acontecido. Então, olha que interessante. O Dr. Paulo ele coloca algo muito interessante, dizendo que nós não podemos catalogar esse fato, esse processo de desmaterialização do relógio de pulso dele como algo miraculoso, algo sobrenatural. São leis naturais, nós falamos sobre isso na semana passada, são leis naturais que acabam por trazer essas observações. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que
os fenômenos que ocorrem na medicina espiritual, os fenômenos de materialização, de desmaterialização, de ectoplasmia, eles se dão diante de leis naturais que ainda são desconhecidas por nós, mas que a ciência avança a tal ponto que pode favorecer futuramente, trazendo benefícios principalmente para a nossa saúde através da ectoplasmia. A Vânia, ela coloca aqui uma pergunta muito interessante. Como espíritos ou meteiros teriam acesso a um ambiente, como a sala de materialização do lar de Frei Luiz? Vânia, a gente tem que sempre se lembrar que a casa ela tem uma proteção e que nós, como médiums, constituímos o trabalho através do quê? Dos nossos pensamentos e das nossas vibrações. Vamos imaginar que o Sérgio, não vigilante, de repente ele adentra a um local de trabalho como esse, mas ele está lá, por exemplo, no trabalho de materialização, preocupado com as contas, preocupado com o filho, preocupado ali com alguém que está doente, e ele não consegue focar naquele trabalho. O que vai acontecer? Essas preocupações, esse pensamento em desequilíbrio, ele vai abrir brechas para que esses espíritos, se ligando ao Sérgio, possam adentrar a essa ambientação. No caso que o Dr. Paulo relata, da desmaterialização do relógio de pulso, eu acredito que foi muito mais como um puxãozinho de orelha para ele, no sentido de não levar esses objetos para dentro da sala. Como ele diz no livro e no final, Rocha Lima coloca, seu relógio está aqui, não o traga mais para cá. Então, os espíritos se utilizaram dessa fenomenologia até para um puxão de orelha, para demonstrar o que ocorre diante a esses processos. Então, para que esses espíritos tenham acesso, vai adentrar, às vezes, com um médium invigilante, um médium que não se preparou para o trabalho e que, de repente, ali, naquele momento das vibrações, no momento do processo de tratamento, ele está com o seu pensamento em desequilíbrio e acaba por atrapalhar a tarefa espiritual. Aí agora, o Dr. Paulo ele começa a falar sobre a ciência, falando sobre matéria e antimatéria, para a gente entender melhor. Vocês vão ver, pessoal, que é complexo para a gente poder entender essa fenomenologia com tudo aquilo que nós temos hoje na ciência. É difícil para a gente compreender, principalmente se nós não estudamos física. Mas eu vou ler na íntegra, tá? Vou ler na íntegra para vocês todos os slides que o Dr. Paulo vem explicando esse fenômeno. E se alguém ficar com alguma dúvida, envie, como eu coloquei aqui, as perguntas para este link, para esse e-mail, estudomedicinaespiritual@gmail.com, e na próxima terça-feira, o Dr. Paulo ele estará respondendo a essas perguntas. Então, na próxima terça-feira, eu vou estar mandando o link para vocês desse estudo, né? O link direitinho, o Dr. Paulo vai estar postando também, para a gente poder aí fazer esse programa ao vivo com o Dr. Paulo respondendo aí todas essas perguntas e a essas indagações. Então, o Dr. Paulo ele coloca: a ciência nos ensina que a matéria conhecida é constituída por uma infinidade de aglomerados atômicos chamados moléculas. Por sua vez, os átomos que compõem as moléculas são formados por partículas denominadas elétrons, prótons e nêutrons. Os dois últimos organizam-se graças a corpos ainda menores batizados como quarks. A física nuclear aponta para a existência de vários outros constituintes subatômicos, os quais, para serem medidos, necessitam de escalas em que o milímetro é dividido em 100 mil bilhões de partes. Todas essas estruturas ultramicroscópicas obedecem a duas leis naturais. Uma força nuclear forte, que mantém unidas as partículas do núcleo do átomo, e a força nuclear fraca, responsável pela transformação ou pelo decaimento de um elemento em outro. Todo o conjunto como que flutua em imensos espaços vazios existentes entre os núcleos e os elétrons que neles orbitam, de modo que, se pudéssemos eliminar esses espaços em qualquer corpo, teríamos um concentrado de massas cujas dimensões seriam incrivelmente menores que a inicial desse mesmo corpo. Aqui o Dr. Paulo ele vem explicando sobre a matéria, ou seja, sobre esses estados, falando um pouco sobre física, para a gente poder entender um pouco mais sobre o processo da desmaterialização do seu relógio, tá, pessoal?
Então, quem quiser depois até buscar um pouco mais sobre esses estudos de física realmente, né? Aqui nós estamos falando de elétrons, de prótons, de nêutrons, para que a gente possa ampliar, assim, o conhecimento. Aí ele diz, vamos voltar ao ocorrido. É patente que o relógio, com suas diversas peças metálicas, era também constituído por miríades de partículas, átomos e moléculas. Se, como afirmou Rocha Lima, o objeto fora desmaterializado, onde foram parar seus componentes atômicos? É interessante porque hoje, para a ciência, para a gente falar sobre um fenômeno desse de desmaterialização, ainda nós não temos uma resposta concreta de como ocorre esse fenômeno. Por isso que essas mentes invisíveis, inteligentes, conseguem manipular o material de tal forma que ocorra essa fenomenologia. Como, por exemplo, uma pessoa que busca um tratamento espiritual e que, de repente, nesse tratamento espiritual, um tumor que ela apresentava no corpo físico, ele é simplesmente desmaterializado. Ou seja, eu chego lá no centro espírita, eu estou com um tumor no fígado. De repente, eu passo por um tratamento espiritual, como o lar de Frei Luiz oferece, e quando eu vou voltar no médico, o tumor, ele não existe mais. O que é isso? Através da ectoplasmia, esses espíritos, essas mentes inteligentes, eles conseguem manipular esse material a ponto de trazer e proporcionar os processos de desmaterialização dos tumores, de nódulos, de cânceres que ali se apresentam. E aí, Dr. Paulo, ele continua dizendo assim, uma das teorias possíveis seria a transformação da matéria em antimatéria. Essa última, ou seja, a antimatéria, é formada por partículas com carga elétrica oposta da matéria. Por exemplo, o pósitron com carga positiva é a antipartícula do elétron, cuja carga é negativa. Cada uma das partículas conhecidas pela física como componentes da matéria possui sua contraparte antimaterial. Os físicos admitem que as regiões da antimatéria têm de estar além da fronteira do universo conhecido, o que estaria de acordo com o desaparecimento do relógio. Olha só que interessante, né? Então, hoje, os físicos já admitem que as regiões da antimatéria, ela tem que estar além da fronteira daquilo que nós conhecemos como universo. Porque a gente não consegue, por exemplo, compreender para onde foi o relógio do Dr. Paulo. Para onde esses espíritos transportaram esse relógio? E como que, trazendo todos esses elementos, conseguiram rematerializar sem perca alguma? Que ele diz que o relógio ficou perfeitamente bom. Ele diz que o relógio ele pegou como realmente se ele estivesse ali na mesa e, ao final, ele conseguiu ali retomar, ou seja, pegar o relógio de volta. Aí ele diz o seguinte, mas há um problema. Quando a antimatéria encontra a matéria em quantidades iguais, ambas se anulam e deixam de existir. É preciso admitir que tem ocorrido o que os físicos chamam de violação, olha só que interessante, de simetria de carga, teoria que busca explicar a existência do universo após a grande explosão do Big Bang, quando a matéria e a antimatéria foram criadas. Sem predominância da primeira sobre a segunda, ou em outras palavras, se houvesse simetria entre as duas cargas, elas se anulariam e o universo não existiria. Como o relógio me foi devolvido intacto, então olha só, foi devolvido intacto o relógio. É de se supor que tenha ocorrido predominância de antimatéria quando ele desapareceu e de matéria quando ele reapareceu, pois se houvesse equivalência, elas se anulariam em uma explosão de fótons e o objeto nunca mais seria recuperado. Então, olha que interessante, pessoal. A física, hoje, já vem trazendo algumas observações para a gente tentar compreender essa fenomenologia, que a gente já tem relatos aí desde a época de William Crookes, desde aí a época que se iniciaram os trabalhos no lar de Frei Luiz, desses fenômenos de materialização e desmaterialização. Por exemplo, lá no lar de Frei Luiz, tem, por exemplo, espadas que foram materializadas. Tem outras medalhas, outras questões que é muito interessante, mas que ainda nós não conseguimos compreender a fundo o que ocorre certamente e como esses espíritos conseguem manipular essas energias a tal ponto de conseguir ali realizar esse tipo de fenomenologia. Outra questão que aqui o Dr. Paulo coloca, muito interessante, é o teletransporte.
né, que é uma outra teoria, mas que também é tão complexa como a matéria e a antimatéria, que seria que teria ocorrido um fenômeno de teletransporte, ou seja, os espíritos pegaram o relógio, teletransportaram para uma outra dimensão e depois fizeram novamente o transporte aqui para a dimensão física, semelhante, como o Dr. Paulo coloca, ao que nos é mostrado em filmes de ficção científica, ou seja, fenômeno no qual objetos de grande porte e até seres humanos são teletransportados de um local ao outro. Segundo essa hipótese, todo o conjunto atômico que compunha o relógio passaria para outra dimensão, talvez para que os físicos chamam de universos paralelos, sem qualquer perda de partículas. A recuperação do objeto se faria de maneira inversa. Então, olha que interessante. Há um fenômeno, pessoal, eu vi até algumas pesquisas, a Rússia, nessa questão da parapsicologia, a Rússia, na busca desse entendimento, desse tipo de fenomenologia, ela já está muito avançada no entendimento. Eu encontrei uma matéria, que depois eu vou procurar para vocês, para ver se a gente consegue trazer algumas imagens, que é chamado o fenômeno de aporte e o fenômeno de endport, que é chamado fenômeno de aporte e endport. O que é isso? Eles fizeram algumas experimentações que eles conseguiram através dessas experimentações. Então, vamos imaginar, por exemplo, eles pegam médiums que têm essa capacidade ostensiva, principalmente de efeito físico. Então, eles colocam esses médiums, eles criam uma sala de gesso toda lacrada, então eles lacram uma sala, e fora da sala, essa sala ela não tem como adentrar, eles só colocam uma câmera na sala, eles não conseguem adentrar essa sala. E de fora eles colocam, por exemplo, um equipamento pesado, um equipamento de 2 toneladas, por exemplo. Então, esse equipamento fica fora dessa sala totalmente lacrada, e os médiuns de efeito físico, eles conseguem, através do fenômeno da ectoplasmia, mas que eles ainda não atribuem esse nome, eles conseguem transportar esse objeto para dentro da sala e para fora da sala. Olha que interessante. Então, nós já temos aí pesquisas que vão ao encontro dessas questões, dessas observações, buscando esse entendimento de como ocorrem esses fenômenos. Nós temos na doutrina espírita, e eu fiz questão de trazer aqui para vocês, o cientista, eu acredito que muitas pessoas já leram aqui livros dele, já observaram aí toda a pesquisa. Ernesto Bozano, ele realizou uma experiência de transporte com um médium bastante conhecido e capacitado, pedindo que ele trouxesse. Olha só que interessante o fato. O que o Ernesto Bozano ele fez? Ele pegou um médium que tinha uma capacidade muito ostensiva no campo da fenomenologia da ectoplasmia, e na experiência, o que ele quis fazer? Ele quis transportar para o local, então eles estavam numa sala, e ele queria transportar um bloco de pedra que se encontrava na casa dele, na mesa de trabalho. Então, antes dele ir para a sala ali da experiência que ele ia fazer, ele deixou um bloco, que é chamado um bloco de pirita, na sala dele, para que o médium pudesse transportar aquele objeto, aquele bloco, para o local onde eles ali estavam. E ele coloca que a casa, ou seja, a casa do Ernesto, ficava a 2 quilômetros de distância de onde eles estavam. Então, não era algo do lado, que poderia ter ali uma fraude de um médium ir ali pegar esse objeto e trazer esse objeto para dentro da sala. E aí ele diz assim, que um caso bastante estranho aconteceu. O médium, que trabalhava em semi-obscuridade, disse que não havia conseguido realizar o aporte. Ou seja, o que é o fenômeno de aporte? É trazer o objeto ali para dentro do local. Entretanto, olha que interessante, quando as luzes foram acesas, percebeu-se que todos os presentes, ou seja, todas as pessoas que estavam ali na sala, estavam cobertos por um pó, um pozinho fino, que Ernesto Bozano levou à análise e verificou-se que era o bloco de pirita. Olha só que interessante. Então, ele queria que esse médium pudesse transportar esse objeto da casa dele para
o local onde estava ocorrendo a experiência. O médium de efeito físico, durante a reunião, ele diz assim, Ernesto, eu não estou conseguindo transportar o bloco para cá. Só que eles observam que quando eles acendem as luzes, eles veem que todas as pessoas que estavam nessa experiência estavam com um pozinho branco na roupa, todos eles. E aí o Ernesto, ele pega esse pozinho das pessoas e submete ali a uma análise para ver do que se tratava aquele material. E ali eles observam que aquele pó, ele era o pó do bloco, ou seja, o bloco de pirita. E aí, o que é interessante? Voltando para casa, isso o Ernesto ele vai relatando. Ernesto Bozano encontrou o bloco que ele tinha deixado em cima da mesa, o bloco original, mas faltava ali um pedaço. Olha só que legal, faltava um pedaço do bloco. Bozano, então, concluiu que o espírito tentava fazer o transporte através do médium, mas havia fracassado ao reagrupar corretamente todo o material. Ou seja, ele tentou fazer o fenômeno de aporte, tentou transportar aquele objeto para o local onde eles estavam realizando a experiência, mas ele fracassou no momento de fazer o reagrupamento daquele material. E aí ele coloca assim, não deve parecer estranho ao leitor o fato narrado nessa experiência, uma vez que os espíritos não podem fazer tudo e as coisas que fazem são aquelas compatíveis com a sua evolução. Isso é muito interessante, a gente vem falando sobre isso, porque até para que os espíritos, esses espíritos almeteiros, esses espíritos brincalhões, eles possam acessar e fazer certas coisas, como, por exemplo, desmaterializar objetos, desmaterializou, como a gente disse, o relógio de pulso do Dr. Paulo Frutuoso, né? Às vezes a pessoa em casa percebe que ali os armários se abrem, as luzes se apagam e se acendem, explodem as luzes. Para esses fenômenos, até para esses fenômenos, tem que haver ali uma permissão. Então, eles não conseguem ainda manipular a tal forma de grandes prejuízos, como, por exemplo, vamos imaginar que eu sou um médium de efeito físico. Então, tenho uma grande capacidade ostensiva de exteriorizar o ectoplasma e, de repente, eu vou fazer uma viagem. Só que esse tipo de mediunidade, ou seja, o meu campo mediúnico, eu ainda não consigo trabalhar bem, eu ainda estou desequilibrado nesse sentido. O que poderia acontecer se esses espíritos tivessem acesso a toda e qualquer manipulação? Vamos imaginar que eu entrei no avião, o avião lá com 200 pessoas, o Sérgio exteriorizando o ectoplasma. Imagine se esses espíritos tivessem acesso o tempo todo a esse fenômeno, o que poderia ocorrer? Eles poderiam se utilizar do meu ectoplasma e, por exemplo, desmaterializar o motor do avião, desmaterializar uma asa do avião. Imaginem só, por isso que há leis e há também uma certa restrição diante de todo esse fenômeno. Por isso que Ernesto Bozano, ele coloca, né, que uma vez que os espíritos não podem fazer tudo e as coisas que fazem são aquelas compatíveis com a sua evolução. Então, por exemplo, esses espíritos que conseguem manipular o ectoplasma para as materializações, para os tratamentos espirituais, são mentes elevadas, espíritos elevados, que conseguem acesso a essa fenomenologia e contribuem conosco para o nosso avanço, para o nosso processo de despertar. Então, até para a realização ali desse mal, há uma restrição. Né? Senão, à torta direita, a gente viria aí fenômenos que a gente não conseguiria entender. Né? De repente, uma casa se materializa, se fosse aberto para qualquer espírito ter acesso a esse material e fazer essa manipulação. E aí, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, pessoal, livro esse da nossa codificação, no capítulo 5, o Espírito Erasto, ele dá uma longa explicação sobre esse tipo de fenômeno. Para isso, ele interrogou um espírito não muito evoluído, ele coloca no texto, mas que era capaz de transportar objetos. Então, olha só, o espírito, ele conseguia manipular o ectoplasma, não era muito evoluído, mas ele conseguia transportar objetos.
E nessa conversa que Erasto tem com esse espírito, Erasto pergunta se ele era capaz de transportar objetos pesados. Por exemplo, algo que pesasse 50 quilos. Ele pergunta para o espírito, Erasto, você consegue transportar algo que pese 50 quilos? O espírito respondeu dizendo que para ele o peso não seria o problema e que trazia flores, porque isso era mais agradável do que um objeto volumoso. Erasto explica que a ausência de peso é relativa à gravidade, que para nós é considerável e para os espíritos não. Em verdade, o objeto pesado exigiria maior esforço. Então, olha que interessante, um espírito que não tinha ali uma evolução, mas que ele falava, dizia Erasto, que ele conseguia já transportar objetos. E, novamente, aqui a gente vê muito, principalmente em casas que têm esses médiuns de efeito físico em desequilíbrio. Né, transporte de objetos, barulhos dentro das paredes, né? Por exemplo, eu deixo aqui o meu celular em cima dessa mesa, de repente eu encontro o celular lá no outro quarto, porque os espíritos conseguem, ali até para criar medo, trazer algum tipo de situação, as pessoas que ali residem, eles têm essa capacidade. Tem muitas outras experimentações, pessoal, que depois eu vou buscar, principalmente nesse fenômeno que eu comentei com vocês, que é o fenômeno de aporte e endiporte, ou seja, colocar e retirar esses objetos pesados dentro de estruturas totalmente lacradas, que eu vou buscar as fotos e eu ver se eu consigo, na próxima semana, trazer para que vocês tenham acesso a esse material para a gente poder estudar junto. E o Dr. Paulo, novamente falando sobre o fenômeno de teletransporte, ele continua, né? Que ele está dizendo que seria uma outra hipótese. Além da desmaterialização do objeto, poderia ser também um fenômeno de teletransporte. Ele diz que a física quântica moderna não aponta para a impossibilidade dessa ocorrência. Porém, segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, não é possível saber a posição exata de todas as partículas atômicas em um dado momento. Assim, no estágio atual do nosso conhecimento físico-teórico, seria impossível fazer uma varredura completa e perfeita do objeto a ser teletransportado, pois a localização de cada átomo estaria sujeita a erros, a não ser que fosse utilizado um atalho energético entre as dimensões em jogo, sem qualquer modificação atômica do objeto. Se temos uma denominação extremamente curiosa dos físicos para tal evento, que é o buraco de minhoca, né? E ele vai explicar um pouquinho para aqueles que ainda não estudaram sobre isso, o que é o buraco de minhoca. Mas olha que interessante, a física quântica moderna, ela não aponta essa impossibilidade de ocorrer, né? Esse fenômeno de teletransporte. Mas, como o Dr. Paulo coloca, né, nesse princípio de incerteza de Heisenberg, que nós não conseguiríamos, por exemplo, no teletransporte de um objeto, no caso o relógio, a posição exata de todas as partículas atômicas em um dado momento. Então, nós teríamos aí dificuldade nesse caso, mas que para os espíritos conseguindo manipular essas inteligências superiores sabem muito bem como lidar com toda essa fenomenologia. Então, o transporte, o momento onde esse relógio ele retorna à dimensão física, eles conseguem manipular muito bem toda essa relação. E aí, o Dr. Paulo ele explica um pouco sobre o buraco de minhoca, para a gente entender o que poderia também ter acontecido ali com o seu relógio. Ele coloca o seguinte: imaginemos um verme que, abrindo um buraco no solo, desaparecesse. Então, vamos imaginar lá, por exemplo, por isso que ele utiliza buraco de minhoca. A minhoquinha, ela entrou ali, abriu um buraco no solo e ela desaparece. Vindo a reaparecer em outro local lá na frente. Ela fez um buraquinho aqui e ela sai lá na frente, por outro orifício de saída na Terra. Se desconhecêssemos seu trajeto no subsolo, poderíamos atribuir seu desaparecimento e reaparecimento a um transporte, correto? Se a gente não soubesse que a minhoca, de repente, ela faz um furinho aqui, ela aparece aqui, e ela passa pelo subsolo, nós poderíamos falar que ela se teletransportou daqui para cá, não é? E aí o Dr. Paulo ele continua. Os físicos afirmam que existem muitas outras dimensões além do que a que nós conhecemos e na qual existimos.
Eles denominam esses outros planos de vibração de universos paralelos, chegando à audácia de afirmar que a única diferença entre esses múltiplos universos e o nosso é que estamos neste e não naqueles. Isso também eu tenho assim, uma ideia de que nós estamos sempre nos interpenetrando nessas dimensões, nesses universos paralelos. Por exemplo, eu posso estar sentado aqui em casa, onde, de repente, nesse mesmo local, em uma outra dimensão, possa estar uma outra questão acontecendo. Como, por exemplo, quando a gente fala nesse fenômeno do teletransporte do relógio, do Dr. Paulo, ele pode ter sido teletransportado para uma outra dimensão que não é física, que os nossos olhos físicos não conseguem alcançar, e que os espíritos depois trouxeram novamente para o local físico atual. Eu acredito também, por exemplo, nós vemos aí a complexidade, né, do nosso universo. Planetas que vão sendo descobertos onde não há vida, ou seja, onde nossos olhos não conseguem alcançar nenhuma realidade de vida, mas que eu acredito que ali, em uma outra dimensão, essa vida ela pode estar ocorrendo, mas que os nossos olhos não alcançam. É como o plano espiritual. Nós vamos estudar até um livro do Dr. Paulo, que o título do livro é Planos Espirituais ou Universos Paralelos? Porque quando um ente querido ele desencarna, onde ele está? Ele está nesse universo paralelo, ou planos espirituais, ou plano espiritual, desculpa. O que? É uma dimensão onde o meu olho físico não consegue alcançar, mas que ela existe e que ela se interpenetra conosco. Por isso a realidade da comunicabilidade. Então, por exemplo, se eu perco um ente querido na dimensão física, ele está em um universo paralelo ou um plano espiritual onde o meu olho físico não alcança, mas que médiuns ostensivos, médiuns que têm uma capacidade de evidência, de auditiva, de sensações, conseguem perceber, conseguem interagir com essa outra dimensão. Dirceu, ele coloca, né, as pirâmides do Egito poderiam ser construídas através dos teletransportes, uma vez que as pedras não eram encontradas no local da construção. Eu acredito que sim, viu, Dirceu? É muito interessante essa questão das pirâmides do Egito. O Dr. Paulo, ele até comenta, eu vou até ver qual livro que é, depois direitinho, que quando nós falamos da ectoplasmia, ele diz que ele estava assistindo aquele... Como que chama aquele? É um programa que passa no canal pago, que trata sobre essas questões aí de UFOs, de ufologia. Eu não me recordo agora o nome do programa. Que ele disse que ele estava assistindo, estava falando justamente, Dirceu, das pirâmides do Egito, em que haviam relatos, olha que interessante, para a gente poder compreender isso melhor, que haviam relatos de que as pessoas viam as pedras que iam se encaixando perfeitamente, muito pesadas, elas se teletransportando, elas sendo guiadas por um material que a sustentava esbranquiçado, que Dr. Paulo, ele coloca como acredita ser o ectoplasma, ou seja, essas mentes inteligentes manipulando o ectoplasma conseguiam ali transportar essas pedras para esse encaixe. A Andrea, ela coloca, acho que é o Story Channel. Eu acredito que sim, mas tem um nome, Alienígenas do Passado. Me lembrei. Alienígenas do Passado. Tem um dos episódios que o Dr. Paulo, ele comenta que ele viu no momento que a pessoa narra, né, que à época eles têm relatos que eles percebiam que esse material esbranquiçado, ele ali revestia essas grandes pedras e a transportavam para ali o encaixe perfeito da pirâmide. Então, a gente acredita, hoje, com tudo isso que a gente vem estudando sobre o ectoplasma, que essas mentes inteligentes, à época, poderiam estar manipulando esse material e construindo, assim, a essas pirâmides. E aí, Dr. Paulo, ele continua dizendo, no fenômeno de teletransporte, admitem os cientistas que entre dois universos justapostos e interpenetrantes podem existir comunicações por meio das quais objetos e mesmo seres vivos
são capazes de se transportar e retornar em outro local ou em épocas diferentes. Voltemos ao nosso valioso e pesado relógio. Sendo tudo isso verdade, podemos admitir que o espírito, que é o portador da vida, deva se transportar para esses outros planos de existência por ocasião do fenômeno da morte do corpo e de lá influenciar a matéria do nosso universo, fazendo-a aparentemente desaparecer. Mas, na verdade, o que deve ocorrer é um mergulho nesses pontos de comunicação, chamados buracos de minhoca, com a penetração em outro universo e o retorno posteriormente ao nosso pelo mesmo caminho. Então, é isso que a gente está aqui comentando, pessoal. Né? Ou quando a gente fala nos universos paralelos, é o que nós chamamos hoje do próprio plano espiritual, ou seja, essa outra dimensão que o meu olho físico ela não alcança, ela não consegue enxergar. Então, quando ocorre o fenômeno da morte do corpo físico, o que acontece? O meu perispírito ele retorna a esse universo paralelo, a esse plano espiritual, onde os olhos físicos não conseguem ali captar tudo aquilo que se apresenta. Fernando Reis, obrigado, meu irmão, pela participação, ele coloca algumas correntes espiritualistas denominam essa energia como energia vril, uma alteração do fluido cósmico universal capaz de inverter a gravidade, muito citada nas histórias da Atlântida. Então, tem muita informação, quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a encontrar muita informação, e hoje, a física moderna, a física de partículas, né, a física quântica vem trazer aí observações muito interessantes quando nós falamos nesses fenômenos de transporte, de teletransporte, de objetos, ou até mesmo de pessoas, de tempos, é muito interessante. E aí, o Dr. Paulo, ele continua no texto de teletransporte, dizendo, é provável que isso tenha acontecido com o nosso relógio sobre a influência de energias desconhecidas ou pouco conhecidas, porém de altíssimo poder. Aí ele coloca, vamos ver então um exemplo. Nas primeiras décadas do século XX, os físicos descobriram que nenhum pedaço de espaço é vazio, nem mesmo o próprio vácuo. Sempre haverá partículas em movimento e vibração permanente. A esse novo conceito de espaço foi dado o nome do campo de ponto zero, ou seja, o CPZ. Em seguida, evidenciou-se que esse campo se autoalimentava de energia e que esta era de natureza eletromagnética e a verdadeira responsável pela movimentação das partículas subatômicas, como o elétron. A essa energia ímpar existente no CPZ foi dado o nome de energia de ponto zero, EPZ. Trata-se de um mar de forças no qual nadamos como peixes sem perceber a vastidão que nos cerca. Pois bem, o físico Richard Feynman, em uma tentativa de descrever a magnitude do EPZ, afirmou que um único metro cúbico de CPZ contém energia suficiente para fazer ferver todos os oceanos da Terra. Olha só. E ele coloca, estou convicto de que os espíritos são capazes de realizar qualquer façanha prevista pela ciência, desde que tenham à disposição as fontes energéticas para isso, e ao que tudo indica, energia material não falta, sem falar da energia psíquica, de potencialidade ainda desconhecidas. Então, essas inteligências superiores, elas são capazes de manipular tudo aquilo que nós hoje estudamos e compreendemos da ciência atual, da ciência moderna, mas que necessita, como o Dr. Paulo aqui muito bem coloca, ter à disposição essas fontes energéticas, principalmente através do que nós chamamos da ectoplasmia, ou seja, daquele ser, daquele médium que acaba por exteriorizar todo esse potencial. Aí ele coloca que essa convicção não nos chegou instantaneamente, sim ao longo de décadas de observações, comparação e estudos. No episódio do relógio, ficou evidente que houve manipulação da matéria por mecanismos desconhecidos. Por outro lado, em várias ocasiões, olha que interessante que o Dr. Paulo César Frutuoso coloca, tenho testemunhado fenômenos de transporte de outros objetos, como quadros, medalhas, flores, espadas, através de paredes compactas e armários trancados. Olha que interessante. Então, o Dr. Paulo ele diz que acompanhando aí todo esse processo aí das materializações, da desmaterialização, ele observou também, já acompanhou a materialização de objetos, como espadas. Lá no Lar de Frei Luís tem até alguns desses objetos. Flores, medalhas, quadros,
que são ali materializados e que eles conseguem até fazer aí essas observações, eles guardam esse material para que as pessoas possam fazer essas visitações. E aí, Dr. Paulo coloca as considerações feitas por mim e por outros evidenciam a existência de formas de energia e também de matéria ainda desconhecidas da nossa ciência, assim como leis físicas, químicas e biológicas ainda ocultas. Eu acredito que, conforme o nosso avanço moral, conforme o nosso processo transformador, todas essas verdades espirituais, todas essas leis naturais, elas vão sendo apresentadas através da ciência, para que possam nos auxiliar no progresso, para que possam nos auxiliar no campo da saúde, mas também no campo do entendimento de todas essas leis que regem o nosso os nossos objetos físicos que aqui estão. Então, é muito interessante, o Dr. Paulo ele encerra o capítulo dizendo assim, por fim, é intrigante notar que o domínio dessas poderosas forças não é atributo exclusivo de inteligências moralmente evoluídas. O presidente foi categórico em sua previsão. Espíritos perturbadores ou brincalhões fizeram desaparecer o relógio. Então, olha que interessante, ele está dizendo que não é somente as mentes evoluídas que têm acesso a esses fenômenos, a esse material. É aquilo que a gente estava conversando. Os espíritos conseguem, os espíritos conseguem manipular e transportar, como aquele texto que nós vimos de Erasto, esses objetos, mas que têm as suas limitações. Agora, as mentes superiores, as mentes evoluídas, elas conseguem, assim, atribuir a essa ectoplasmia e alcançar os processos de materialização e desmaterialização. E aí ele coloca, qualquer outro qualificativo desabonador pode ser aplicado a essas entidades, exceto o de ignorantes. Resta-nos saber como atuam, que princípio regem esses fenômenos, até que ponto nos tornamos joguetes dessas potências e que contribuição podemos extrair de tudo isso em benefício da humanidade. Olha só que interessante, né? A gente pode chamar esses espíritos de qualquer coisa, menos de ignorantes, porque eles conseguem, eles têm toda essa capacidade de manipular, são cientistas, entendem o processo, como assim funciona. A Cidinha, ela coloca que chegou atrasada. Cidinha, e a todos que estão nos assistindo, o programa ele fica gravado no YouTube, tá, pessoal? As pessoas podem depois acessar o YouTube, assistir o programa na íntegra, desde o estudo 01. Também o estudo ele está sendo legendado para o inglês, então as pessoas, nós temos os nossos irmãos lá de Las Vegas, nossos irmãos da Inglaterra, lá da AME, da Associação Médico Espírita, que tem acompanhado também o estudo, então vocês podem divulgar, podem compartilhar, curtam esse momento, esse programa, curtam para que mais e mais corações tenham acesso. Lembrando que esse programa ele ocorre toda quarta-feira, às 21 horas, mas que na próxima semana nós teremos a presença amiga na terça-feira, deixa eu pegar aqui para vocês, pessoal. Terça-feira, dia 26, nós teremos a presença ao vivo do Dr. Paulo César Frutuoso às 20 horas. Então, para você receber esses links, para vocês estarem conosco, eu coloquei aqui para vocês o nosso grupo do WhatsApp, onde vocês recebem os links de estudo semanalmente e podem participar conosco. É só clicar, entrar no grupo, que vocês vão receber na íntegra todo esse material. Lembrando também para aqueles que queiram que a sua pergunta seja respondida na semana que vem pelo Dr. Paulo ao vivo, eu coloquei aqui para vocês também o link onde nós estamos recebendo essas perguntas. Então, aqui na tela, tá, pessoal? Aqui embaixo para vocês. estudomedicinaespiritual@gmail.com. Envie a sua pergunta, a sua observação, para que na próxima terça o Dr. Paulo César Frutuoso ele possa responder, possa estar conosco, possa tirar dúvidas e assim a gente buscar compreender melhor a doutrina bendita dos Espíritos. Eu quero agradecer aqui imensamente a presença de todos os amigos, agradecer o carinho, rogar a Deus e a Jesus que semana a semana nós possamos estar juntos nesse estudo,
buscando entender essa obra abençoada que é a face oculta da medicina, para que a gente possa trazer desses conhecimentos e impactar na vida de pessoas e de todos aqueles que buscam o conhecimento e o despertar espiritual. Então, pessoal, eu espero vocês na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, com o Dr. Paulo César Frutuoso conosco, interagindo, falando sobre o livro, respondendo as perguntas. Vou esperar por todos. Participem conosco através dos canais do WhatsApp, também pelo meu Instagram. Eu sempre coloco, eu vou colocar aqui meu Instagram para vocês, tá? Eu sempre estou colocando lá os links do estudo, então me sigam no Instagram para que vocês possam receber ao vivo de todo esse material que é gratuito e que está aí à disposição de todos. Quero dar aqui uma boa noite para os nossos irmãos que aqui estiveram conosco, minha querida Sumiê, obrigado pela presença. Nilva, querida, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vera, Maria Lúcia, Carolina Fernandes, Ana Ramos, Suzone Esbrógio, Vânia, também conosco, obrigado pela presença. Dilce conosco, obrigado. Andréia, querida, muito obrigado pela presença. Meu irmão Roberto, muito obrigado. Luciana Brum, boa noite. Beth Paim, boa noite. Muito obrigado a todos pela participação. Espero vocês na próxima semana para que juntos continuemos esse estudo abençoado. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Muita paz a todos e até semana que vem.